Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Sob Nova Direção aqui na AltV. E será que é possível humanizar o trânsito? Então esta é a proposta de uma campanha que tem como objetivo harmonizar a relação entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. E para falar sobre essa campanha e entre outros assuntos, o nosso programa recebe aqui no estúdio o senhor Everson Schiavano. Acertei, viu, Cláudio? Mais conhecido como Doca, muito prazer. Obrigado por você estar aqui conosco. E ele é diretor regional São Paulo Interior e coordenador da Harmonia do Trânsito da ASSO Honda, Associação Brasileira de Distribuidores Honda. Então, boa tarde novamente, obrigado. E vamos falar desse tema aí que parece uma utopia, mas acredito ser possível. Sim, Sérgio, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui hoje, falar um tema tão delicado, né, hoje, para tudo a gente precisa do trânsito, né? Tudo. Para ficar parado, para se locomover, e harmonizar o trânsito é o nosso lema, vamos dizer assim. E o nosso tema é fazer com que os motociclistas tenham hoje uma condição melhor para poder pilotar sua motocicleta nesse trânsito caótico que a gente tem. Maravilha. Então fala pra gente o que é a ASSO Honda e desde quando que existe. Bom, a ASSO Honda é uma entidade que é uma associação de marcas, né? No caso, a nossa marca é a Honda Motocicletas. Ela existe desde 1980, ela foi fundada no finalzinho de 79 para 80. Ela congrega hoje praticamente 98% das concessionárias do Brasil. São hoje 734 concessionárias, mais de 1.000 pontos de venda. E ela tem como objetivo principal trazer informação aos concessionários, desenvolver temas para desenvolvimento das empresas, como, por exemplo, cursos de treinamento para vendedores, capacitação para mecânicos, balconistas. Tudo que envolve hoje a concessionária ASSO Honda, ela procura multiplicar as informações entre esses concessionários, até porque o Brasil é muito grande, né? A gente tem concessionário no Nordeste, no Centro-Oeste. Mas não é obrigado a ser um associado. Na realidade, todos são associados, né? Toda concessionária que é hoje nomeada pela Honda, ela passa a ser já associada. Então, dificilmente a gente tem, o que a gente tem algumas vezes é o associado inadimplente. Sim. Então, mas todos são associados. Maravilha. E a ASSO Honda tem 33 anos, então mais de 33 anos? Nós estamos aí com nós comemoramos 32 anos, na verdade são 80, sim. Um bom tempo já de existência. E ela só representa as concessionárias, distribuidores de motos, não tem nada a ver com os carros da Honda. Exatamente. O que acontece é que nós temos dentro das associações e das federações, vamos dizer assim, a ASSO Honda está linkada com motos e a Abraciclo, que é linkada com os fabricantes de motos. Então, a ASSO Honda ela tem um link com a Abraciclo, que fabrica as motocicletas. E todos estamos, no caso, concessionários de carros e de motos, na FenaBrave, que é a nossa federação das associações. E cada uma das marcas tem a representação individual. Carro é uma representação, moto é outra, e por aí vai. Pesados, né, com outras marcas também. Maravilha. E assim, nessa existência toda da ASSO Honda, quais as principais atividades que já se desenvolveram e provavelmente deve ter tido coisas novas que se deixaram de fazer no passado? Olha, Sérgio, a ASSO Honda, eu a conheço, eu era criança quando ela foi fundada, então eu participo dessa associação já desde as reuniões que ela promovia para a integração entre os concessionários. Então, desde a integração entre as famílias, que são hoje praticamente, vou dar um chute aqui, né? Mas eu acredito que mais de 90% dos concessionários são empresas familiares, né?
São pouquíssimas hoje concessionárias que são grupos de holdings ou algum outro tipo de empresa. A maior parte delas são todas familiares. Então, essa integração entre as famílias, essa troca de informação, ela acontece já há muito tempo. A gente tem uma convenção que acontece a cada 2 anos, que faz com que todos os concessionários do Brasil se reúnam. E ali se discutem vários temas próprios, pontuais ou não, né? Mas sempre pensando no desenvolvimento da atividade comercial do concessionário. Excelente. Agora vamos falar um pouquinho então da campanha Eu Curto Motocicleta, que é uma campanha que está no Facebook. Sim. Tem site também. Quais as outras formas de comunicação da campanha? Tá. Inicialmente ela está só no Facebook, né? Essa é uma campanha que nós começamos em junho, inauguramos no dia 27 de junho, se eu não me engano, para que a gente pudesse ter aonde aglutinar as informações dos concessionários. Então tem um concessionário lá no Nordeste que promove uma ação específica para falar sobre segurança no trânsito, ou não só segurança no trânsito, um tema voltado a essa harmonia no trânsito. Então a gente tem essa página nossa exatamente para divulgar e integrá-la aos outros concessionários. Você lembra o endereço da página aí? É facebook.com/Eu Curto Motocicleta? Eu Curto Motocicleta. Excelente. Bem mas simples. Para quem depois entrar na nossa página, na nossa fanpage do Sob Nova Direção, que é o www.facebook.com/Sob Nova Direção, vai ter essa informação, e também no nosso blog. Depois, logo mais hoje, além de ter essa entrevista aqui, tem esse link, tem lá a imagem da campanha, que é um bannerzinho vermelho, Sim. se eu não me engano, né? É um coração Isso. com 2 rodas. Uhum, excelente, maravilha. Bem legal. Então, você tem Eu Levo a Vida no Meu Capacete, é a continuidade, então, da... Isso é engraçado, porque o tema é Eu Levo Vida no Meu Capacete, né? A gente ela tem até um duplo sentido algumas vezes, dependendo de quem escuta a frase, que acha que eu levo a vida no meu capacete, né? E na realidade eu levo vida no meu capacete, né? Então, essa é a ideia da humanização, que embaixo de um capacete tem uma vida. As pessoas muitas das vezes veem um motociclista com capacete, com uma jaqueta, com luva, e não identificam a pessoa. Diferentemente do carro, como acontece com o carro algumas vezes com isso filme, né? Uhum. O carro todo isso filmado, ele fica um ser estranho, né? Quando você enxerga a pessoa dentro do carro, ele muda um pouco o aspecto visual, lógico. A moto é a mesma coisa. Então a ideia de levo vida no meu capacete é de poder ter uma pessoa, saber que ali tem um pai de família, uma pessoa que depende do veículo motocicleta para se locomover. É uma forma de inclusão social a motocicleta nos dias de hoje. Ele é um veículo popular para ser usado por toda e qualquer pessoa, desde que, lógico, que tenha habilidade. A gente entende que precisa-se ter habilidade para pilotar motocicleta, como tem que ter habilidade para ser pedestre, porque tem gente que também tem dificuldade em ser pedestre, né? É verdade. Para tudo, e principalmente hoje o ciclismo, que está bastante em voga, a pessoa tem que saber respeitar as leis de trânsito, tem que ter habilidade para pilotar direitinho, para não sair fazendo besteira por aí. E o ciclista, hoje ele fica mais vulnerável ainda, porque eu vejo que o ciclista ele é um veículo lento, né? Então você tem que tomar mais cuidado do que uma moto, porque a moto ele consegue pela velocidade acompanhar o trânsito, né? O ciclista, bom, apesar que aqui em São Paulo eu acho que o ciclista está andando até mais rápido do que o próprio verdade, carro. Em algumas avenidas, em alguns horários, com certeza o ciclista dá de 10, e até de moto, viu? Quem anda direitinho, o ciclista ganha. Pode ser. Mas fala um pouquinho mais então das ações específicas da campanha. O que envolve tudo isso? No dia 27 de julho, que é agora passado, é o dia que se comemora o Dia do Motociclista. Então, essa é uma data que nós marcamos, né? E todas as concessionárias do Brasil inteiro promoveram algumas ações específicas. Uma das que a gente sugeriu foi a doação de sangue. A gente entendia que levar vida também, a doação de sangue, acho que eu vejo assim, a ação mais humana que alguém possa fazer, né? É dar o seu sangue para uma outra pessoa. Então a gente quis trazer também a ideia de que além de uma vida embaixo do capacete, ele poderia estar contribuindo para gerar vida para uma outra pessoa. Então a ideia foi mais ou menos essa, de você criar essa visão de que o motociclista ele é parte permanente da sociedade,
Ele, de uma certa forma, a gente comunga com todos os motociclistas, pedestres, ciclistas, motoristas, e mostrar um pouco mais esse lado positivo dele. O lado humano, novamente, exatamente. Tem vida ali dentro daquele capacete, né? Tem sim. Com certeza. E dessas palestras, desses cursos que a Aço Honda promove, quem que pode participar? Na realidade, a Aço Honda ela não promove palestras e cursos. As concessionárias promovem as palestras e os cursos nas suas regiões. A Aço Honda, ela, na realidade, ela fornece algumas vezes materiais. Nós temos o Tite Simões, que é um jornalista e é um instrutor de pilotagem, que nos assessora nessa parte para que a gente possa identificar. As concessionárias trazem a demanda, né? E a gente identifica uma forma de apoiá-los, e cada concessionária na sua região, na sua cidade, é que desenvolve um trabalho específico. Não então, a Aço Honda. Eles têm os centros educacionais. Então. Toda concessionária, que alguns, nem todos, né, mas alguns possuem inclusive o pátio, né? Que seria a parte de aula prática. Alguns usam espaços cedidos pelas prefeituras locais, mas o centro educacional normalmente ele é uma sala, um auditório, que é dentro da própria concessionária. E lá os conceitos que são trazidos pelo nosso fabricante, pela Honda, eles são multiplicados. Então a Honda ela tem 2 centros de formação de instrutores, um no Recife e outro aqui em Indaiatuba, no interior de São Paulo, onde as concessionárias de todo o Brasil enviam os seus colaboradores para que eles passem por um treinamento, e nesse treinamento eles aprendem técnicas de pilotagem e também técnicas para que eles possam passar as informações corretamente para os motociclistas. Veio uma mensagem direta aqui, é nome, não tem identificação correta, quer saber se tem custo. Boa pergunta. Normalmente não. O custo ele está agregado a alguma ação social. Então eu percebo que muitas concessionárias da Honda pedem, né, no caso, cestas básicas, agasalhos, doação de brinquedo em troca do próprio curso. O curso, em termos de numerário, não tem Mas a pessoa tem que ser habilitada. Todos têm que ser habilitados. Essa é a premissa para o curso, porque a gente entende que a parte de formação básica do condutor, que são através dos CFCs, ele já tem que ter cumprido. E o nosso curso ele passa a ser um aperfeiçoamento e também uma qualificação, vamos dizer assim, da técnica de pilotagem com a motocicleta. Então a pessoa tem que ter um pouquinho já de conhecimento técnico, um pouquinho de habilidade. Sim. Quer dizer, um pouquinho não, pelo menos o básico. Ele não vai aprender a andar de moto. Sim. Ele não vai aprender a andar de motocicleta, ele vai aprender a pilotar a moto do nosso curso. Lá ele vai pilotar realmente, ele vai treinar técnicas de frenagem, de desvio de trajetória. E aí são alguns níveis. A gente tem um nível básico, intermediário e avançado. E hoje já existem alguns concessionários que personalizam alguns cursos. Por exemplo, a gente fez recentemente na nossa região, que é aqui Jundiaí, próximo a São Paulo, um curso voltado à guarda municipal. Então aí é um tema específico. E não necessariamente ligado a uma motocicleta da Honda. Engraçado isso. Foi o que aconteceu. Imaginei eu aqui, que não vai ter só Honda lá. Esse é o nosso trabalho social, né? A gente entende que estar contribuindo com o trânsito e com a formação independe da marca, né? Essa é um desafio nosso também. Lógico que se puder usar uma Honda, melhor. Não tem... Aí faço a propaganda, né, Sérgio? Mas a gente pode personalizar esses cursos. Esse trabalho social é muito interessante e inteligente. Sim. Por parte da Honda. Sem ter discriminação nenhuma. E é muito bom, porque a gente percebe que as pessoas que participam desses cursos, eles realmente, ao final do curso, eles saem... Opa, eu não me lembrava que tinha que fazer desse jeito, ou melhorei a minha postura na moto, a minha frenagem agora ficou melhor. Eles realmente aprendem, né? E isso é muito legal de ver. Excelente. Tem um comentário aqui do Marco, ele fala que realmente os motociclistas que ele anda de moto aqui, obrigado já pela sua participação, Marco. Ele comenta que tá ele no trânsito, muitas vezes ele pega um motoboy, um outro motociclista, que eles se acham dono das ruas, que provavelmente seja por falta de conhecimento, falta de ter respeito pelo próximo, de respeitar o seu espaço, fazendo ultrapassagens na contramão. Isso a gente vê diariamente, principalmente em uma cidade como São Paulo. Então é o que ele comenta aqui. Esse é um problema de cidadania, né?
Então, eu costumo dizer o seguinte, que um mau pedestre vai se transformar em um mau motorista e em um mau motociclista. E se ele vier trabalhar numa empresa de ônibus, ele vai ser um mau motorista de ônibus. Porque a formação do cidadão, ela acontece dentro de casa enquanto criança. E aí vem a educação, né? Então ele começa a ser educado pelos pais, pela família, de uma forma geral, e ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então esses vícios que a gente vê, por exemplo, essa postura de alguns motociclistas de entenderem que você tem que dar espaço para ele, que ele é o dono da rua, como o comentário do Marco aí, infelizmente isso é um problema de cidadania. Não tem muito a ver com o motociclista. É verdade. Né? O motociclista passa a ser só o meio o qual ele transmite o que ele é. Se ele tivesse com uma bicicleta, ele ia ser igual, com um carro ele ia ser igual, como se ele fosse motorista de ônibus, ele ia ser igual. Você falou aqui que os cursos, dependendo, algumas concessionárias têm até um pátio próprio para isso. Tem. E qual estrutura que eles precisam mais, além de uma sala e de um instrutor, lógico? Normalmente um espaço ideal, ele teria hoje em torno de 100 metros por 100 metros, para que ele possa praticar pelo menos os exercícios básicos, né? Que é uma boa frenagem, mudança de trajetória, os cones. Tem gente que vai fazer aulas de cone e acha que aquilo lá é uma coisa fácil, que é simples, e na realidade tem toda uma técnica. E essa técnica, quando ele aprende, quando ele vem para o trânsito novamente, ele pode evitar situações de risco, porque o que a gente quer não é formar um motociclista para ele correr com a motocicleta. A gente quer trazer informação técnica de como pilotar a motocicleta para que ele, numa situação de risco no trânsito, ele saia dessa situação sem um acidente. Essa é o principal motivo de todas as concessionárias se empenharem em ter os centros de formação. Minimizar mesmo o impacto dessas tragédias no trânsito. Aí é difícil, Sérgio, porque quando a gente fala em tragédia no trânsito, eu começaria com o pedestre, né? Que é a pessoa mais afetada hoje pelo trânsito. O motociclista, eu costumo dizer, você pega um motociclista aqui na 23 de maio, né? Ele num trecho de 2 quilômetros, fazendo barbeiragem, vamos dizer assim, ele vai impactar negativamente os motoristas que estão ali, vendo as atitudes dele, em centenas de pessoas. Então, um motociclista só, ele vai trazer uma imagem negativa para a sociedade de uma forma geral, e fica aquela impressão de que todo motociclista é ruim. Opa, peraí. Então, aí se começa, por exemplo, tem um acidente específico, isso é uma coisa que a gente discute muito, como que o acidente aconteceu? Como ele se deu? O motociclista caiu sozinho. Tá. Aí é uma questão de habilidade. Ele se envolveu num acidente com um carro. O carro fechou ele. Quem estava certo? Quem estava errado? Então, isso ainda tem muita dúvida. A gente não tem ainda uma estatística fiel que possa nos nortear do que realmente e como estão acontecendo os acidentes. Hoje sabe-se que acidente de moto, 25% é por os profissionais mesmo, que são os motofretistas, pelo menos é uma estatística que saiu agora recentemente, e 75% é desse pessoal que compra moto para ir para o trabalho para eliminar o transporte público. Sim, isso você está falando na cidade de São Paulo. Isso, falando de São Paulo. Tá, com certeza a gente percebe que o motociclista profissional, de uma forma geral, sem caracterizá-lo motoboy, ou um bombeiro, ou um policial, ou um entregador de correspondência dos correios, entregador de pizza, ele de uma forma geral, ele tem habilidade, né? Para você poder pilotar uma motocicleta no nosso trânsito aqui em São Paulo, ele tem que ter uma boa habilidade. Então, realmente, hoje, o que a gente imaginava no passado, hoje ela já não é a mesma coisa. Tá? Ele mudou, esse vetor mudou. Hoje o motociclista que tem se acidentado realmente, em alguns casos, né, a gente percebe que é o condutor tradicional. Ele pega a motocicleta dele, vai para o trabalho, volta do trabalho para a casa dele, e por uma má qualificação, por uma falta de uma formação adequada, ele acaba se envolvendo em situações de risco, e essas situações de risco que ele se envolve algumas vezes se transformam em acidente.
E normalmente ele não tem uma habilidade toda, por justamente faltar curso. Eu acho que a própria, o CFC talvez teria que ter um espaço um pouco maior de curso. Aí é uma opinião própria, né? Pessoal minha, própria pessoal minha é ótima, né? O importante é se divertir. Eu entendo assim, que se hoje os estados, né, e o próprio governo federal entende que existe hoje um impacto importante no número de acidentes via problema financeiro, né, porque isso eu vejo em algumas palestras, o gasto com a saúde aumentou em função do número dos acidentes. Bom, por que não investir preventivamente? E investir preventivamente é ter centros de formação de condutores adequados. Não só o CFC em si ter um material mais bem elaborado, mas as prefeituras com cidades, por exemplo, acima de 100 mil habitantes, terem um espaço adequado para a formação. Isso a gente não encontra. A gente recebe fotografias de vários lugares do Brasil, onde a aula e a prova de teste para que se retire a habilitação são em locais totalmente inadequados. Então, como a gente pode exigir, por exemplo, de uma pessoa que ela faz lá um 8, algumas voltas num espaço plano, né? Ela, de repente, por ela fazer bem feito esse trajeto, ela está apta a vir para o trânsito. Enfrentar, de repente, como andar ao lado próximo de um caminhão, como andar próximo de um carro, como se posicionar muito bem nas vias urbanas. Que são N fatores externos que acompanham essa pessoa. Como se posicionar mais visivelmente para os outros veículos. Exatamente. Como aparecer, né? Exatamente. E também um outro caso que são as rodovias, né? Porque hoje as cidades, elas têm ou não rodovias passando próximo das mesmas, mas também avenidas de alta velocidade. Você pega, quando a gente fala em alta velocidade, falar em 90 km por hora é uma boa velocidade. Tanto por uma batida de carro quanto por um acidente de moto. Então, imaginar a marginal do Tietê, o Pinheiros, andar 90 km por hora não é pouco. Tá? O que a gente precisa ter são políticas direcionadas para motociclistas. Então, a gente tem que entender que não se pode tratar os veículos da mesma forma. Motocicleta, ciclista, pedestre, né, no caso, caminhões, ônibus e os carros tradicionais. Aí. E a formação dos condutores nas 3 categorias, carro, moto e caminhão, ela é deficitária. Todos eles têm uma atitude extremamente agressiva quando ao volante. Tem um filminho do Pateta interessante, né? Verdade. Que eles se transformavam num dois. Nós já passamos aqui umas 2 vezes, eu acho, né, Paulo? É muito bom aquilo lá. Ele resume bem aí, né, a atitude, né? Mas eu acho que todo mundo que tira a habilitação de carro deveria também tirar de moto, para que ele possa ter as noções de como é o comportamento de uma motocicleta. Saber que a motocicleta ele é um veículo ágil, mas não precisa correr. Ele é um veículo que, lógico, não tem a mesma proteção do que a carcaça de um carro, mas você tem como se posicionar corretamente para que você evite situações para que não tenha nenhum dano na pessoa. E ele entendendo essas dinâmicas, o motorista, ele vai passar a enxergar o motociclista também de uma outra forma. Eu acredito que, eu acho que em Portugal, se eu não me engano, tem na Espanha tem um projeto o qual o motorista, ele também se forma como motociclista, ou eventualmente ele recebe algumas noções básicas de motociclista, para motocicleta no caso. E é interessante que aqui no Brasil a gente não tem nem ainda um material bem elaborado especificamente para o motociclista. Então não adianta também ficar chovendo no molhado, né? Eu falar, mas esse é um problema que acontece. Acontece, é real, tal, mas como a gente muda? Né? Ficar colocando o dedo na ferida é fácil, mas qual é a proposta para mudar? A proposta para mudar é exatamente ter esses centros, que seriam centros específicos em cidades acima de tantos mil habitantes. Lógico que aí demanda uma estatística para ver qual seria essa necessidade em termos de número, né, de habitantes, ou por frota circulante versus habitantes,
e propor que esses passos eles possam ser como um espaço público comum. Olha, eu quero pegar minha motocicleta hoje e treinar um pouco lá a baliza, lá os cones, né, no caso. Né? Vou lá, pego a minha motocicleta e vou treinar, porque a habilidade de pilotar a motocicleta, ela necessariamente faz com que você tenha que se reciclando. É importante, a gente percebe muito isso nas corporações principalmente, que o policial ele é formado, anda bem de moto, mas com frequência ele recebe uma reciclagem na forma de pilotar a moto, tanto quanto o próprio carro, para que ele não perca, né? Ele não adquira, até melhor, não adquira vícios e ele consiga estar sempre rápido na resposta. Quer dizer, pilotar motocicleta também, de uma certa forma, é ter habilidade e o tempo de resposta dele, que é a capacidade dele de interpretar uma situação, ela tem que estar sempre aguçada, ela tem que estar sempre sendo, vamos dizer assim, excitada. Excitada, bem isso. Senão ele perde até a técnica, essa técnica que ele aprendeu, ele perde. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, recentemente, pessoas da minha família tiraram a habilitação. Sim, imagino. E assim, de carro apenas. E o detalhe é, as pessoas não conseguem sair dirigindo depois que fazem as 40 horas, que são 80, não sei, não lembro quantas são. Então eu imagino que para moto também seja insuficiente o tempo que se passa treinando nos CFCs. E aí não é nem culpa do instrutor, talvez seja culpa do sistema. Pode ser. E a pessoa sai dali e ela consegue passar, o que eu acho um absurdo. Ela consegue, como você falou, ela passa. Só que assim, ela não tem habilidade. Você nota que ela não consegue pegar um carro, tirar da garagem, estacionar e sair. Ó, pega o carro aqui e vai no mercado. Não consegue. Então. Eu não consigo porque a garagem é apertada. Tem um tema interessantíssimo, que é a situação da maioridade, né? O adolescente, ou entre um adolescente e a etapa adulta, passei há pouco tempo atrás isso, ele na realidade ele completa 18 anos e está apto a tirar a habilitação. Mas ele não recebeu, ao longo do desenvolvimento dele como adolescente, nenhum tipo de informação, ou se recebeu são pouquíssimos casos, para que ele fosse desenvolvendo essa habilidade, mesmo que ainda não fosse, não motora, mas intelectual. É por isso que a gente fala que a educação começa em casa. Um adolescente que vê o pai cometendo alguma barbeiragem no trânsito, tendo atitudes que algumas vezes a gente vê, inclusive, xingando no trânsito. Não, tomou uma fechada, tudo bem, tomou uma fechada, mas precisa xingar. Não precisa. Então, esse adolescente, essa criança que está no carro junto com o pai, percebe esse tipo de atitude e ele vai copiar. A responsabilidade de criar os filhos são dos pais. A gente gosta muito, a gente é uma forma errônea de falar, né? Mas algumas vezes a gente quer culpar o outro pela formação errada do filho. Porque na escola, porque na escola. Não, peraí. Quem forma o seu filho é você, quem educa o seu filho é você. Mas lógico que a escola poderia ajudar. Existe, eu lembro na minha época, há pouco tempo atrás, que tinha educação moral e cívica, que é o quê? É desenvolver a cidadania. É você trabalhar a ideia de o que é ser cidadão, o que é compartilhar espaços públicos. O trânsito, na verdade, você tem uma concessão para pilotar ou para dirigir carro. Né? Pilotar moto e dirigir carro. Você tem uma permissão. Né? Ela pode ser cassada a qualquer momento. Você não adquire isso como um direito, né? De repente, irrevogável, como voto, né? E essa é uma questão interessante, porque eu posso ter o direito ao voto com 16 anos, mas eu não posso ter a permissão de começar a aprender a pilotar uma moto ou um carro. Essa é uma questão que já deveria estar sendo tratada e sendo propostas, né, algumas alterações do tipo. Qual que é a maioridade? A gente vê crianças com 12, 13, 11 anos cometendo crime. A gente vai enveredar por um lado meio complicado. Mas espera aí, ele tem consciência? Algumas vezes não. Né? Mas ele está cometendo crime. Tem moleques de 14, 15 anos que cometem crime e ele já tem, inclusive, a forma como ele vai cometer o crime. Ele já até se organiza. Ele tem discernimento. Ele já se organiza. Né? Ele sabe o que ele está fazendo. Tem uma questão muito interessante que é sobre as pipas. Esse é um tema muito bom para ser tratado. Uma vez, eu pilotando a minha moto,
eu passei por uma rua lá na minha cidade, que é Jundiaí, e uma linha, né, de uma pipa desceu lá na frente da minha moto, coloquei a mão, estava bem devagar, abaixei a linha e tal, e percebi que era uma linha cortante, que a gente fala aí, né, o cerol. O cerol. O famoso cerol. E aí, puxa, eu fiquei meio revoltado, eu falei, pô, um cerol. Aí eu vi um menino descendo, um menino até grande e tal, ele chegou perto de mim, aí eu indaguei, falei, pô, mas é cerol, você podia me matar, né? Ele virou pra mim com a maior cara de pau e falou assim, por que você não tem uma antena quarta-pipa? Eu falei assim, poxa vida, como que se inverte as responsabilidades, né? Por que ele não deveria ser preso por tentativa de homicídio? Porque eu entendo uma criança, um adolescente, empinando uma pipa com uma linha cortante, uma tentativa de homicídio. Eu não posso tratar isso como uma normalidade e não posso dizer o seguinte, olha, motociclista, use a antena anti-cerol para você se proteger. Isso é um absurdo. A culpa não é sua. A culpa não é minha. Eu estou transferindo a responsabilidade para o motociclista para que ele não passe a não ser degolado com uma linha por uma tentativa de homicídio de um outro. Essa é uma situação que eu não consigo entender. Eu não uso uma pipa anti-cerol na minha moto. Não concordo com a ideia, não acho que é certo. Pode ter fabricante aí que venda essas antenas aí, esse é o problema deles, mas eu acho que transferir a responsabilidade para o motociclista é a mesma coisa que a gente falar, bom, eu vou daqui para frente comprar um colete, você vai me orientar como entidade pública, vai me orientar a usar um colete à prova de balas. Já que a gente tem tanto problema de assalto, de mortalidade aí com um latrocínio, olha, é ideal então você usar e todo mundo vai sair comprando um colete balístico aí para se proteger. Ou não sair mais de casa. Bom, aí já é o extremo do extremo. Com certeza. Mas voltando um pouco então para a parte mais saudável Desculpa. do negócio, não tem problema, acho que faz parte isso aí. Porque mas justamente a pipa, essa parte saudável, você sabe que a pipa é uma coisa que me incomoda muito, porque se transfere essa responsabilidade, eu acho que isso verdade, deixa muito concordo claro. em gênero, grau e número. Eu também não tenho na moto. Deveria ter, por exemplo, espaços específicos para as crianças, né, os adolescentes, empinarem sua pipa. Parques. Bom, parque pode. Rua pode. Não pode mais. É verdade. Não pode mais. Infelizmente a cidade cresce e a gente tem que se transformar também, não só a cidade. As pessoas também têm que evoluir. Com certeza. Mas o assunto tem a ver com isso, porque nós vamos falar aqui das pessoas que são treinadas nesses cursos a cada ano. Então isso também tem a ver com os cuidados que a pessoa tem para pilotar sua moto. Nos cursos aí das concessionárias, Sim. Quantas pessoas passam por ano? São milhares. Passa aí de 40 mil pessoas aí em todas as concessionárias do Brasil, entre curso, palestras e atividades. A gente tem atividades, por exemplo, de cidades mirim, né, que a gente chama cidades mirins. Ela nada mais é do que você pegar um velotrol ou aquelas motinhos triciclos, né, de bateria, e você pega as crianças do ensino fundamental e até menores para que eles possam terem um primeiro momento com o trânsito. O que é aquela cidadania do trânsito, o que é respeitar uma faixa de pedestre, o que é parar num semáforo, né, num farol vermelho ou amarelo, o que representam as placas, é desenvolver um pouco disso na criança. Eu acho que isso daí, ela deveria ser cada vez mais intensificada. Como eu falei, eu acho que quanto mais cedo a gente puder levar as informações corretas. Eu ouvi agora há pouco a história do livro branco, né? A criança é um livro branco, ela está escrevendo a vida dela ali. Ela é uma esponjinha. Tudo que ela tem de informação próximo, ela vai assimilando, negativa ou positiva. Então, vamos colocar informação positiva para ela. É verdade. Uma coisa, acho que comentamos antes de iniciar o programa e a pessoa que já se educou de uma determinada forma, como fazer para essa pessoa se reeducar? Porque ela vai ter que se reeducar. O motociclista, o pedestre, o motorista de carro, o motorista de ônibus e caminhão, ele tem que se reeducar, porque a realidade hoje, com a crescente venda de veículos, De uma forma seja geral, né? automotor, seja de motocicletas, então tá vendendo pra caramba. Tem uma nova geração chegando de bicicleta. Tem. E muita gente saindo, a população envelhecendo, todo mundo vai pra rua. Então as pessoas vão ter que ter um pouco mais de paciência e bom senso e cidadania. As vias públicas não aumentaram, né? Então a gente tem um problema que ele fica numa sinuca de bico, né?
porque existe a crescente da frota circulante, do carro, caminhão, como você disse, e as vias terrestres, elas infelizmente não acompanharam. E mesmo que a gente possa hoje criar aí um grande PAC, tem o PAC das licitações, o PAC das vias urbanas, vamos dizer assim, levaria anos para a gente conseguir chegar no que hoje já é a necessidade, né? Então eu entendo que se a gente partir de que a gente precisaria hoje de espaço organizado, né? E esse é um problema porque as cidades tradicionalmente elas crescem desorganizadas, a gente realmente levaria aí pelo menos algumas décadas, né, Titi? Ou séculos para se chegar num denominador comum, digamos assim. Pode ser. Mas o problema maior é o ser humano mesmo em ter noção de educação. Exato. Ele saber conviver o espaço público, é o que a gente estava falando, é a cidadania. Tudo se resume na cidadania. Porque eu posso ensinar uma técnica de piloto, Tite, né? É instrutor de pilotagem, faz aí os cursos dele de pilotagem, ele pode te ensinar uma técnica de pilotagem. E você, a partir dessa técnica, você vai se desenvolvendo. Agora, como que eu vou mudar um comportamento seu no trânsito? É aquela situação de que eu falei, eu tô com o meu carro, posso citar a Marginal? Por favor. Estou na Marginal do Tietê lá com a minha caranga, sentadinho, bonitinho. Anda a fila do lado 2 carros a mais do que a minha fila. Eu já imediatamente quero mudar da minha fila. Por quê? Porque a fila do lado andou 2 carros, eu preciso andar 2 carros a mais do que a minha fila. É a história da vantagem. Agora, essa troca de faixa, ela pode atrapalhar? Claro que atrapalha, ela atrapalha o trânsito inteiro. E, especificamente, na nossa Marginal aqui, o motociclista está passando entre esses carros. Então, essa troca de faixa desnecessária é uma mudança de comportamento que poderia acontecer. Opa, peraí, se a história do apressadinho, vem todo mundo aqui bonitinho, cumprindo a regra do trânsito para entrar num acesso, sair de um acesso, entrar numa via ou sair de uma via, tanto faz. Aí vem um por fora e quer entrar no meio de todo mundo. Ah, ele esqueceu, ele mora há 50 anos em São Paulo e ele esqueceu que ali ali tem uma entrada que só passam 2 carros. Ah, por favor, né? Desculpa. Com certeza, não, mas você falou a verdade, é bem o que acontece. A gente está nas ruas o dia todo aí, a gente vê bem isso aí mesmo. Agora, a mudança de comportamento dá para acontecer, dá, a gente tem condições, eu acho que o ser humano, eu não tenho formação acadêmica para falar disso, mas eu acredito que ele tem esse poder de transformação, eu acredito nisso, porque é a nossa salvação de uma forma geral, né, que ele possa se modificar e possa melhorar. E a partir daí, lógico, a gente começa a escrever situações novas, né, de comportamento. Mas para isso acontecer tem que ter um impacto muito grande. Quer dizer, tem que existir uma mobilização, e uma das ideias nossas através dessa fanpage é exatamente aglutinar essas informações e começar a provocar discussões sobre o tema como nós estamos fazendo aqui. Peraí, vou comprar uma antena de cerol ou eu vou lá na prefeitura da minha cidade criar uma lei que é proibido soltar pipa na rua? Mas você está louco, a criança não pode mais brincar de pipa não pode, evoluiu. Ela pode ir no parque, lugar específico, adequado, para a própria segurança dela. Onde não vai passar moto. E para a própria segurança dela. Ela sai correndo com a pipa no meio do bairro. Aí ela é atropelada porque ela não está olhando. Ela atravessa a rua sem olhar. Eu vejo com frequência as crianças correm atrás da pipa que cai, né? Um corta a pipa do outro. Eles correm para o meio das avenidas, eles correm para o meio das estradas e não estão nem aí. É um problema social grave. Vamos começar por ali, né? Vamos colocar em parques, pode, olha, Parque Ibirapuera, ou sei lá, qualquer outro parque em qualquer cidade. Essa é uma proposta de mudança de comportamento. Mudou essa, aí o que tem que ter? Fiscalização. E aí tem que responsabilizar as pessoas que cuidam dessas crianças, ou se ele é o maior de idade, como já aconteceu. Então, peraí, olha, você não pode. Tá, mas o que acontece se eu fizer? Né? Vai acontecer um mensalão? Vai para o Supremo Tribunal para julgar? Não, tem que ter uma penalidade mais simplificada para ser adotada tanto para a criança quanto para quem educa a criança. Ah, mas você vai responsabilizar o pai? Claro que eu vou responsabilizar o pai. Ele é a pessoa que educa a criança. Tem países no mundo que os pais são responsabilizados até se a criança estiver pedindo dinheiro na rua. O pai é preso, inclusive.
Imagino. O problema é que aqui, bom, não vamos falar nada desse assunto. Muito bem, no dia 27 de julho você citou que foi feita uma campanha de doação de sangue. Tem previsão para outra campanha assim? Para doação de sangue não, mas a gente tem várias outras ideias. A gente entende que os hemocentros, eles com frequência precisam dessas doações. Então, lógico que a gente sempre pode incentivar através das concessionárias. Mas eu acho que a gente tem alguns outros temas, por exemplo, campanha de agasalho, campanhas que envolvam a sociedade de uma forma geral, de alimentos, arrecadação de alimentos, mas eu acho que tem uma coisa que é bem interessante, que acontece com algumas empresas. É você criar núcleos de pessoas, pode ser lógico, no caso as próprias concessionárias, e praticar as atividades que são os voluntários. Eu acho que esse seria uma próxima etapa nossa. Criar ações para desenvolver o voluntário. Opa, vamos pensar, o que é ser um voluntário? É de repente lá os motociclistas de uma região se organizarem através dessa concessionária que vai promover essa ação e de repente ir lá pintar uma creche. Vamos lá reformar um espaço público, né? Para quê? Isso é cidadania. Mas é dever da prefeitura e do Estado. Tá, mas a gente sabe da deficiência da administração pública, a gente sabe que é difícil o problema de como distribuir a verba, porque verba não falta, a gente sabe, mas como distribuir essa verba é um pouco complicado. Então essa poderia já ser uma das novas ações que a associação pode propor. E dentre outras, né, Tite? Tem, eu acho que aí não para nunca, né? Ações solidárias para a motociclista nunca vai faltar. Nós vamos aproveitar aqui esses minutinhos, aqui os 2, 3 minutos finais do programa para passar algumas imagens e aí você vai falando sobre elas. E se você quiser ressaltar aqui como que se faz para entrar em contato com a Aço Honda, faz o favor. Faça teu merchan. Na realidade, assim, entrar em contato com as concessionárias Honda. A gente a gente entende que a nossa ponta final são os concessionários. Você está vendo as imagens, né? Esses são os cursos de treinamento. Eles são praticados em locais apropriados para que diminua ao máximo o risco de qualquer tipo de acidente. Até porque ele está num desenvolvimento técnico, né? E esse desenvolvimento técnico tem que ser aguçado, por exemplo, tem que ter piso molhado, ele tem que ter o cone simples, o cone duplo e por aí vai, né? São várias técnicas. Aí o Tite pode falar um pouquinho mais, né, Tite? Só que ele não vai conseguir, que ninguém vai ouvi-lo. Não está te ouvindo? Por exemplo... Que nós temos aqui a nossa plateia e o Tite está nela. Doação de sangue. Esse é do grupo Cometa, que fez a doação de sangue, bem legal. É um grupo bem grande de concessionárias. Esse já é o do Tite, umas imagens do curso de pilotagem que ele faz. Essa é uma campanha empresa. Dentro das empresas, dentro das CIPATs, né? A gente fez recentemente com uma empresa que é a Krupp, na nossa região aqui também de Jundiaí, onde ele tem ali 2.000 e poucos funcionários. E a gente vai ter agora o Dia da Família, uma coisa bem legal que essa empresa está fazendo. Ela no dia, agora, se não me engano, dia 5 de outubro, ele criou o Dia da Família. E ele traz toda a família dos colaboradores dessa empresa para participar de ações sociais lá dentro. E a gente vai estar lá participando também, falando sobre pilotagem com segurança, também com a Cidade Mirim. Bem interessante, muito bacana. Mas voltando, fazendo o merchan, né? Pode procurar qualquer concessionária Honda do Brasil, todas elas estão aptas a estar recebendo os pedidos. Eu tenho certeza que se ela não puder fazê-lo, ela vai encaminhar para a própria Honda para que ela o faça. Sempre pensando no desenvolvimento técnico desse motociclista, sempre pensando na segurança dele e lembrando que a pessoa já tem que ser habilitado, né? Nós não somos formadores de motociclistas. Não somos CFCs. Não somos CFCs, nós não temos intenção nenhuma disso. O que a gente quer é aprimorar mais essa técnica, aguçar um pouco mais a técnica de como conduzir a moto e assim evitar situações de risco. E lógico, evitando situações de risco, a gente pretende assim diminuir o número de acidentes. E peço para os motoristas, né? O motorista que está aí no dia a dia, o motociclista, ele é pai de família, ele é uma pessoa do bem. São pouquíssimas pessoas que praticam ainda uma condução errada, se a gente levar em conta a frota circulante que tem hoje de motocicleta. Maravilha, se você quiser
deixar mais uma mensagem aí para fechar com chave de ouro a nossa entrevista, você tem os seus 30 segundos aqui da fama. Obrigado, Sérgio. Não, eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Eu acho que é sempre importante a gente tocar nesse tema, porque a partir daí surgem propostas para que a gente possa resolver esse problema que é comum para todos, né? E convido a todos aí a acessarem a nossa página lá, que é a fanpage, que é Eu Curto Motocicleta. Caso vocês queiram fazer um contato direto com a associação, nós temos o nosso site, que é harmonianotrânsito@assohonda.org.br. Esse é um site esse é um e-mail que a gente recebe os pedidos das concessionárias, mas se de repente a pessoa não tem uma concessionária próxima, pode estar encaminhando, harmonianotrânsito@assohonda.org.br. Maravilha. Tá bom? Então falamos aqui com Everson Esquivano. Mas ele nem se conhece assim, Não, né? Fala para todo mundo. Doca. Doca, mas Doca. foi um prazer recebê-lo. E ele é diretor regional de São Paulo Interior e coordenador da Harmonia no Trânsito da Aço Honda. E logo mais essa entrevista estará no nosso blog, que é o www.sobnovadireção.com. Fiquem agora com o Renato Loeb aí com o Jornal Interativo e até a semana que vem. Ou melhor, semana que vem não tem programa, que é feriado, até dia 14 de setembro. Até mais.